Casa Estilo Design, temporada de verão. Bom, Fátima Alves está conosco no Questão de Estilo e você está acostumado a compartilhar conosco a sua visão, né, sobre a estética visual dos nossos olhinhos. Eu adoro esse assunto, né? Mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Aproveitando essa nossa temporada de verão, aproveitando outras coisas, outras conversas que a gente sempre acaba tendo, conversas de bastidores, que o nosso amigo lá de casa nem sempre tem acesso, né? Fátima, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Hoje eu quero entender melhor desses 37 anos lidando com ótica, trabalhando dentro disso, com a menina. Começou uma menina. Eu me sinto. Como é que começou isso? Eu sei que você é uma apaixonada mesmo por essa matéria, né? Muito. Faz isso com muito prazer, com muita disposição, busca atualização constante, isso é extremamente importante. E isso faz parte do empreendedorismo. Afinal de contas, o Brasil está no top disso, né? Todo brasileiro quer, de alguma maneira, empreender, né? Ter um negócio próprio. Mas a maioria dos brasileiros são empreendedores, não são? É verdade. Você pega uma menina, hoje veio uma menininha aqui, acho que de uns 12 anos, vendendo cosméticos para nós. Então, a gente nota que isso já está no sangue do brasileiro, né? E isso aconteceu comigo também. Aos 13 anos eu ingressei no ramo óptico. Já trabalhava desde os 11, também ajudava minha mãe também no setor de vendas na época. Eu que empreendi, fiz com que ela fizesse umas vendas, uns chás que eram feitos antigamente dentro da casa das pessoas. Então, eu fazia isso com a minha mãe. Mas aos 13 eu ingressei no ramo de ótica. E entrou na veia. Entrou na veia, nunca mais saí, estou nele há 37 anos. Dentro a Dona Ótica é o coroa, eu vou dizer, né, um pouco desse teu trabalho, né, da sua sequência de atividades, né? Você começa... como é que começou isso? Então, eu trabalho... Precisamos aqui abrir as óticas e tal, mas... Eu trabalhava numa loja de acessórios para automóveis e um dono de ótica renomado, até esse eu posso falar porque é uma ótica que já não existe, mas foi o seu Carlos Lamberti, da Ótica Lamberti, que eu atendendo ele no balcão e ele me disse o que fazia uma menina tão atenciosa e tal, trabalhando numa loja de acessórios. Eu falei, eu preciso trabalhar, né? Afinal, precisava ajudar pai e mãe, aquela coisa. Aí ele falou assim, você não gosta de trabalhar numa ótica? Eu falei, mas eu não sei. Ele falou, eu ensino. E assim foi. No dia seguinte, estava eu lá com a minha mãe, com a minha carteira de trabalho, e assim foi, ingressei no ramo óptico e tive todo um aprendizado com o seu Carlos Lamberti, que foi de muita valia, bastante. O que preciso? Primeiro, o que preciso entender, né? Claro que aí você vai ter seus funcionários hoje, você tem seus funcionários que dominam algumas questões técnicas. Exatamente. Né? Mas você, como você é à frente do negócio, tem que dominar todas as questões técnicas envolvidas. Não é? Exatamente. Então, na época, não existia aqui em Santos um curso técnico de ótica. Somente o montador de ótica tinha esse curso, né, de técnico em ótica, que só tinha no Senai em São Paulo, aquela coisa. E eu passei só com o aprendizado que eu recebi do seu Lamberti, mas depois eu fui me aprimorando, fiz um técnico de ótica, fiz uma faculdade de optometria para poder me enfronhar ainda mais no que era o olho, todas as camadas do olho, o que é o grau, o que é a refração do óculos da pessoa, por que ela tem uma miopia, por que ela tem uma hipermetropia, por que ela não se adapta com determinado óculos. Então eu fiz essa faculdade mais para poder orientar melhor ainda o meu cliente. Ou seja, muito poucas pessoas no Brasil têm esse profissionalismo, não fizeram essa faculdade, porque é meio difícil, porque também é lá em Santa Catarina. Eu fiz essa faculdade em Santa Catarina, quer dizer, você tem que ficar
Eu ficava uma semana do mês lá em período integral, com a faculdade ela se restringia a uma semana do mês, aí você ficava das 7 da manhã às 11 da noite estudando para compensar a carga horária. Tremendo, né? Mas isso eu faria de novo, porque foi excelente. E fora isso, todo um feeling que a gente vai adquirindo no caminho, né? De poder olhar para o rosto da pessoa e já saber o óculos que fica melhor para o rosto dela. Não só saber ler a receita, saber aquilo tecnicamente falando que fica melhor ali para ela do grau, mas também esteticamente falando do que fica melhor no rosto dela. Saber encaixar o óculos no rosto certo, no nariz, a têmpora é muito necessário que os óculos não fiquem sobrando, o alinhamento das sobrancelhas também é muito importante. Então, tudo isso foi fazendo com que cada vez eu procurasse ser um profissional melhor e passasse isso também para as pessoas à minha volta. Né? Esse é um ponto que você colocou agora, justamente toda a questão estética. Eu já comentei contigo que eu uso óculos desde os 11 anos de idade. O meu pavor era justamente ter que ir para a escola com óculos, né? Naquela época, eu tenho 52 anos, hein? Naquela época eram óculos feios. Horríveis, então, horríveis. Aquilo quase poderia ter sido traumático. Mas eu já comentei isso contigo, gosto de reverter as coisas, mas é a primeira vez que eu me sinto confortável usando óculos. Primeiro que eu gosto de usar, não é? Então é uma diferença muito grande quando alguém te ajuda a escolher a peça certa, aquela que vai dar, vai acomodar perfeitamente no teu rosto, mas como é que eu vou dizer? Ele tem que fazer uma composição. Exato. O óculos ele não pode aparecer mais do que você. Ele tem que fazer parte do contexto. Por exemplo, esse, apesar de ser um óculos colorido, mas ele faz parte do contexto, da sua personalidade, do seu rosto, o tom está combinando, então fica uma harmonia, entendeu? E você está com uma proposta de óculos super diferente. Então é possível isso, entendeu? Arrojar, mas ao mesmo tempo sem ficar aquela coisa que vai agredir, né? Porque agredir os olhos de uma outra pessoa que está te olhando é horrível, né? Então você tem que estar enxergando bem sem agredir o olho do outro, né? Esse é o trabalho do esteta óculos. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. E eu faço isso com prazer enorme. Eu tenho assim, quando eu estou escolhendo uma coleção, por exemplo, vai no showroom de uma coleção do Hermenegildo, do Police e assim por diante, Versace. Aí vou lá, eu tô olhando aquela coleção linda, mas eu já penso no rosto daquele meu cliente. Nossa, essa peça vai ficar linda para fulano. Essa peça vai ficar maravilhosa no rosto de cicrano. E assim por diante, sabe? Porque eu já faço isso com um prazer e pensando no rosto da pessoa. E às vezes tem que conciliar justamente com a questão da gradação, né? Graduação da lente. Da graduação da lente, exatamente. E conseguir compor tudo isso é um estudo. É um estudo, porque assim, às vezes o óculos é bonito, a pessoa vê um óculos na vitrine, ou no rosto de alguém, mas aquele óculos não é propício para o grau dela. Se ela tem uma alta miopia, eu vou vender um óculos grande para ela. Vai ficar esteticamente uma lente muito espessa. E aí o visual não vai agradar, porque vai ficar uma coisa muito antiestética, né? Então já tem que ser um óculos menor, quanto menor, mais fino a capacidade de ficar, entendeu? A Dona Ótica, quanto tempo? A Dona Ótica já está com 10 aninhos. 10 anos? No começo foi um pouquinho difícil, né? Falando aí da minha vida de empresária, mas aos trancos e barrancos a gente foi chegando e hoje, graças a Deus, estamos colhendo os louros com uma clientela muito boa, com todas as grifes reunidas. Estou muito satisfeita agora. Mas passamos aí uns períodos difíceis, como todos os brasileiros passam, né? Falando disso, eu acho que isso é um ponto muito importante. Quem começa um negócio precisa saber que nem tudo são flores. Exatamente. Não é? Em algum momento existem dificuldades, nem sempre você colhe os frutos imediatamente, aliás, quase nunca isso acontece, leva às vezes os 10 anos para chegar
ao ponto que você deseja, né? Mas parece que o ponto mais importante é o perseverar, ir adiante e aprofundar e talvez principalmente não deixar que as coisas se agravem, por exemplo, resolver rapidamente. Isso talvez seja uma das coisas do empreendedor, não? Sim. Uma das... Exatamente. Porque eu fiz faculdade de administração de empresa e lá na faculdade fiz técnico de contabilidade também. Então estava assim embasada na teoria, né? Só que na hora que você vem aqui à frente do balcão no dia a dia, a conversa é bem outra. Porque o que acontece? No dia a dia as contas estão vencendo, o cliente que não entra, você não sabe como trazer aquele cliente para dentro do seu estabelecimento. Por mais que você tenha coisas a oferecer, tem muita concorrência. Então, você aprende lá na faculdade que você tem que entrar com um certo capital para ter um capital de giro. Como você vai entrar hoje num negócio com capital de giro? É difícil. Eu, pelo menos, entrei no meu com a cara e com a coragem, entendeu? Então, eu vejo muitos outros colegas por aí da mesma forma. Então, no dia a dia, os títulos começam a vencer. É complicado, é complicado. Mas você tem que ter um jogo de cintura e saber driblar isso, sabe? E não desistir. Caminhar sempre à frente, tendo novas ideias, para poder o teu negócio seguir adiante. Se você desiste no meio do caminho, né? Muitas vezes, exatamente naquele momento que os frutos começam a nascer, muita gente acaba desistindo. E não consegue perceber, e outra pessoa pega dali e acaba que deslancha. Por quê, né? Porque muitas vezes só estava no ponto quase certinho. Porque não adianta você ser um empreendedor, mas se você não for uma pessoa persistente, se você não for uma pessoa arrojada, uma pessoa que vai levar aquilo adiante, aí você vai morrer na praia. Um amigo, eu li uma entrevista dele há um tempo atrás, que ele disse uma coisa que encaixou muito bem, que o covarde nem começa, né? O fracassado, ele não termina, né? E o vencedor, aquele que vai à luta, ele não desiste. Então é a persistência que vai fazer você uma pessoa de sucesso, alguém que vai conseguir os frutos do teu negócio. Perfeito. Né? Fátima Alves, Dona Ótica, aqui no nosso caso Estilo Design. Dessa vez, para compartilhar com vocês alguns papos que a gente tem nos bastidores. Obrigado, Fátima. Eu que agradeço. Muito obrigada.